Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos acompanham via rede social, via rádio, internet. Audiência pública para discussão da mensagem número 32/2023 da PL 48/2023, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2024 e da outras providências, LDO 2024, do município de São Gonçalo do Amarante. Quero registrar aqui a presença do Rony Cunha, secretário da CEPLAG, Otaciano, assessor aqui da Câmara, a parte da contabilidade, Cleverson Ximenes, assessor financeiro da Prefeitura, vereador Ailson Frota, vereador e vice-presidente Pereira, da Coelce, vereador Carlim Pereira, presidente da Comissão de Finanças, e desde já gostaria de convidar aqui o Cleverson Ximenes para fazer a abertura aqui da audiência. Bom dia a todos. Inicialmente aqui saudar o excelente senhor presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, excelentíssimos senhores vereadores presentes à mesa, excelentíssimos senhores vereadores presentes aqui à sessão, população que nos ouve, servidores da casa, população que acompanha aqui no plenário da Câmara, deixar meu abraço a todos e iniciar esse momento, que é um momento muito importante, em que os municípios, São Gonçalo do Amarante sempre tem uma preocupação muito grande do Poder Legislativo, que é a audiência pública, para a discussão dos instrumentos de planejamento municipal, certo? Sempre é trazida aqui essa discussão, a administração vem, discute com a Câmara participa diretamente desse instrumento de planejamento. Essa política é importante, é uma previsão da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, ocorrerem as audiências públicas, certo? Eu vou falar um pouquinho aqui de LDO, certo? Para depois eu passar para o Rony vai traçar os números em si, porque quem ouve aqui, quem está acompanhando na internet, certo? Os vereadores hoje já estão acostumados, já têm esse conhecimento da lei de diretrizes orçamentárias, mas a lei de diretrizes orçamentárias, ela faz parte de 3 instrumentos de planejamento que são previstos na Constituição Federal de 88. O primeiro é o Plano Plurianual de Investimentos. Esse Plano Plurianual de Investimentos, ele é apresentado no primeiro ano de gestão, vai para 4 anos e pega até o primeiro ano da próxima gestão, certo? Então, todo prefeito, quando ele assume, ele sempre trabalha com um plano plurianual que vem da gestão anterior. O segundo instrumento, que é esse que nós estamos discutindo agora, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela traz números macro, traz uma política, a ideia de uma política macroeconômica, traz a ideia dos números consolidados que serão colocados no orçamento, traz algumas obrigações, como reserva de contingência, limite para a reserva de contingência. A reserva de contingência é um valor que é colocado caso ocorra alguma calamidade pública, algum caso fortuito ou caso de força maior, certo? E, por último, nós temos a lei orçamentária anual, certo? A lei de diretrizes, é importante dizer, ela é dada entrada no Poder Legislativo até o dia 15 de abril, e o Poder Legislativo só entrará em recesso após a apreciação dessa lei. A lei orçamentária anual, que é a última, que ingressará nesta casa até o dia 1º de outubro, certo? Que terá como prazo de votação 30 dias, previsto no artigo 42 da Constituição Estadual. E essa lei traz todas as despesas em si, execução orçamentária pormenorizada, certo? Então, nós estamos aqui para a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela trará a ideia dessas políticas macroeconômicas, a ideia dos valores totais do orçamento, e trará alguns pontos importantes, da qual eu vou passar já a palavra para o Rony Cunha, já que eu trouxe a introdução, que ele vai tratar da Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui dos números. Presidente, como eu disse a você, nós devemos falar alto para ser ouvidos, compassado para sermos entendidos e pouco para sermos suportados. Correto, meu vereador? Então, trouxe aqui a ideia aqui da Lei de Diretrizes Orçamentárias e agora eu vou passar a palavra aqui para o Rony Cunha, que vai dar continuidade na apresentação. Obrigado a todos e um bom dia. Antes do Rony iniciar, registrar aqui a presença do novo vereador Tiaguinho e da vereadora Dulce, também presente na audiência. Pronto, doutor Ximenes pode passar os slides. Então, pessoal,
A LDO ela tem a fundamentação legal pela LRF, pela Constituição, que a gente precisa dar publicidade, né? Nós fizemos uma campanha de divulgação, pedindo à população para participar, colando nos espaços públicos as formas que a população podia participar através de um sistema próprio que a gente desenvolveu, para que a população indique quais são as prioridades da gestão, né? Mediante essa indicação, a gente faz as alocações de recursos e a LDO vai, hoje, dar as diretrizes gerais para a população de como será a estruturação do orçamento para 2024. Né? Então, a gente só fundamenta a parte da conformidade legal, que é pelo artigo 48 da LRF, e também pelo artigo 48 da Lei 131, que demanda audiências públicas para entender aonde é que a população quer que os recursos sejam aplicados. E o doutor Ximenes, por favor, para o próximo slide. Então, diante disso, o próximo, por favor, diante disso, a gente trabalha, né, na sistemática. Isso aqui é importante porque os vereadores já estão muito habituados, e a gente que é assessor também, mas a população precisa conhecer os mecanismos que se dá essa construção. Né? Primeiro, a gente começa com o PPA, em seguida, nós trazemos a lei de diretriz orçamentária e depois a LOA. Todo esse arcabouço de leis, eles sistematizam a vida da população, ou seja, onde é que os serviços serão alocados e de que forma e quais são as prioridades. Nós sabemos que os recursos são escassos e as demandas são infinitas. São a lei da macroeconomia, que não é fácil de suportá-la, mas é uma realidade universal. Né? Então, doutor Ximenes, pode passar. Então, aqui, gente, a gente faz só uma lógicazinha, que é para a população, vai estar disponível no site, gravado, para a população entender também como é essa construção. A gente começa com o PPA, que é para 4 anos, a LDO e a LOA, que é para divisão dos 4 anos. Cada ano uma lei, ela prioriza os recursos e cada ano outra lei, ela diz, olha, os priorizados estão aqui e agora a gente vai executar. A LOA é onde sai o recurso propriamente dito, é onde aumenta na estrutura, diminui no agrário, reduz no canto, aumenta no outro, porque a gente sabe que tem uma limitação de recursos. Então, aqui a gente também desenvolveu uma plataforma que a gente capta as informações da população. Nisso, eles dizem, a gente colou muito QR Code nas instituições para o pessoal dizer, olha, eu vou aplicar, eu quero que no Silpé, por exemplo, melhore isso, na Taíba melhore isso. Então, foram feitas essas campanhas que, de forma mais rápida e consolidada, a gente conseguiu atender as demandas da população. Né? Pode passar, Cleverson. E também, pessoal, o município, desde que a gente começou a trabalhar, o foco sempre está sendo nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, né? Que hoje é uma prioridade mundial. E isso a gente sempre tenta casar as políticas com o desenvolvimento sustentável, é algo muito novo, né, para as prefeituras, muito novo para os municípios. E aqui a gente fez uma estruturação para entender melhor o que é ODS, e a gente tenta trabalhar nessa vertente, trazendo o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento das cidades. Por favor, Cleves, aqui a gente vai começar, basicamente, no próximo, as receitas, né? Com base nas nossas previsões para 2024, lembrando que esse número pode se concretizar, mas também não pode, ele pode ser para cima ou para baixo, mas pela média, a gente possivelmente terá um orçamento, uma receita consolidada de mais ou menos 520 milhões para o próximo 2024. E isso com base nas estimativas, nós sabemos que a mudança do governo federal e estadual traz reavaliação de receitas. A gente tem que considerar esses fatores da política nacional para fazer as projeções. Você aumenta um tributo, por exemplo. O tributo agora que está sendo diminuído do IPI, isso afeta a arrecadação, porque a base do FPM ela é composta de IPI, Imposto e Renda. Mas, de outro lado, por exemplo, quando o governo cria um imposto estadual, isso também ajuda. Então, a gente tem que levantar essa possibilidade dessas variações. Né? Isso aqui é algo muito dinâmico, então a gente faz projeções. E para a divisão das receitas detalhadas, que a gente chama, receita de impostos para 2024, a gente vai ter, na média, de 121 milhões. As transferências correntes, que são imposto FPM, ICMS, IPI, desoneração, transferência do Fundeb Saúde, ficará em torno de 330 milhões para 2024, e para as receitas, outras receitas, 52 mil, e as demais receitas de capital a gente projeta, com base nas arrecadações, 15 milhões.
Então, aqui a gente vai ter a despesa, lembrando que a receita sempre ela é igual à despesa para orçamento, muito embora na execução, se o Cleves quiser uma parte, ela tem uma diferenciação em execução, mas para projetar receita e despesa, a gente segue um princípio que o Cleves vai relatar aqui. Porque as receitas e despesas do município, elas servem o princípio do equilíbrio, certo? Esse princípio do equilíbrio ele foi consagrado pela Lei 4.320/64, certo? Trata que a receita e a despesa trabalham com o princípio do equilíbrio. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, que já é uma lei que veio no ano de 2000, ela veio para coroar esse princípio, da qual o administrador público não pode jamais gastar mais do que arrecada. Sempre tem que manter aquele nível, certo? De valores. Sempre tem que ter uma preocupação entre o que tem de dívida a curto prazo, o que tem em caixa, que é uma preocupação que o Tribunal de Contas também traz em todos os seus relatórios, esse comparativo, correto? Próximo ano, que é um ano de eleição, tem também o artigo 42 da LRF, que deixa bem claro que nos 2 últimos quadrimestres, no caso de maio em diante, você não pode fazer obrigação que não possa cumprir ela no exercício. Então, sempre o ano de eleição é um ano um pouco mais complexo, correto? Que até para você deixar o resto a pagar, você tem que fundamentar porque está deixando aquele recurso. Então, o princípio do equilíbrio do orçamento é esse, é não gastar mais do que arrecada. Isso foi previsto recente, foi em 64, certo? Pela Lei 4.320, e hoje, essa Lei 4.320, até é importante trazer aqui, só para encerrar, uma lei muito... Eu acho uma lei muito bacana porque ela foi trazida pela ONU. É uma lei trazida pela ONU para os países, certo, em desenvolvimento, para que os países em desenvolvimento tivessem uma política fiscal. Já na 64, essa preocupação, e foi coroada no ano de 2000 com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Obrigado, Rony. Pronto, conforme o Cleves falou, né, a gente segue esse arcabouço jurídico, e a despesa, com a despesa, digamos, detalhada, ela vai acontecer mais ou menos dentro dessa previsão, para 2024. A gente vai ter em torno de 200 milhões de recursos de despesa com pessoal, 250 milhões com despesas correntes, lembrando que aqui são diretrizes gerais, e despesas primárias de capitais, outra mais ou menos 30 milhões. Isso tudo forma o nosso arcabouço de prováveis despesas. Lembrando que na LOA, esses números são detalhados a nível de elemento, que ela vai dizer, ó, o gasto com folha é X, o gasto com compra de equipamento é X, o gasto com outra é Y. E, para além da LDO, ela também traz uma coisa chamada de resultado primário. Nós estamos enxergando no governo federal um discurso de arcabouço fiscal. Esse número para arcabouço fiscal e resultado primário tem tudo a ver, mas para os municípios ele dá um parâmetro. Por exemplo, o nosso resultado primário é nossas receitas primárias menos as nossas despesas. O que seria isso? Imagine que você tem uma poupança e você ganha rendimento todo mês. Essa despesa a gente chama de despesas não primárias, que são de patrimônio, de aplicações financeiras. A gente exclui ela, expurga ela e dá a despesa corrente e a receita corrente. Uma menos o outro, a gente vai fazer resultado primário. E para que é resultado primário? Para que a gente tenha a capacidade de pagar dívida. É uma economia, que a gente chama, o termo mais popular seria uma economia de receita menos gasto. Óbvio que tem um dispositivo que detalha isso, mas que, de forma geral, não seria tão relevante eu entrar nisso, porque demandaria muito tempo. E também se tornaria muito complexo. Para explicar mais de forma simples, é a minha receita menos despesa e eu vou ficar com caixa, que aí a gente está prevendo uma arrecadação superior à despesa, ficando com caixa em mais ou menos 40 milhões de reais para o próximo ano. E aqui a gente chega no resultado nominal. O que é esse resultado nominal? O resultado nominal, basicamente, é a nossa dívida consolidada, menos o que eu tenho para pagar a dívida, e o que sobra é o meu resultado nominal. Quando esse resultado nominal ele é negativo, que nós estamos vendo aqui, é que a nossa dívida, se eu usar todos os meus bens e haveres, eu pago a minha dívida e ainda fico com sobra, de 31 milhões. Então, hoje a gente chama isso de dívida líquida negativa ou resultado nominal superavitário, porque eu tenho, entre bens e direitos, capacidade de pagar toda a minha dívida. E isso, para o governo federal, que diferencia da gente, paga os juros, né? Nós não pagamos juros por ser município. Então, o resultado nominal, basicamente, é essa possibilidade da gente pagar a nossa dívida e ficar com saldo positivo, né? A gente tem uma dívida líquida negativa. Claro, se você quiser fazer a intervenção, o Otaciano, os vereadores, a gente está à disposição. Sei que vocês estão com um projeto e tiver alguma coisa mais detalhada. Então, pessoal, a audiência da LDO é mais nesses aspectos gerais, né?
a gente demanda esses aspectos legais. Pereira, pode ficar à vontade. Bom dia, senhores, bom dia, presidente, bom dia demais vereadores, secretários. Rony, eu fiquei, quando o Ximenes estava aí explicando a respeito de despesas e de créditos, eu queria fazer uma pergunta a respeito das emendas federais. Você tem uma previsão de emendas, né? Não é isso. Você tem uma previsão de arrecadação para o ano de 2024 e você tem uma previsão de despesas, de custos, né? Aí as emendas, por exemplo, o município venha conseguir algumas emendas federais com deputados e tal, tem como acomodar dentro do orçamento esses valores, por mais que sejam valores significantes, o orçamento já tem essa abertura para acomodar esse valor? Ou como é que o município recebe, como é que o município apresenta essas despesas? Pronto, muito obrigado, senhor vereador. No caso das emendas parlamentares, correto, que são recebidas pelos municípios, as emendas parlamentares elas vêm para as despesas públicas. Tem emenda de custeio, certo, que vem para a despesa de custeio, emendas de custeio muito comum a da saúde, certo? Devido a hoje você ter os parlamentares federais, eles têm um limite para a saúde muito alto, eles costumam mandar emendas para a saúde. Essas emendas para a saúde, esses gastos, eles são feitos com material de consumo, as de custeio, correto? São feitas com material de consumo, são feitas com despesas que já tem previsão orçamentária. E depois eu vou entrar um pouquinho nos créditos, tudo bem? Já tem previsão orçamentária. E as que são de construção, as emendas que vêm, que são de projetos, elas também normalmente já têm previsão, a construção de escola, pavimentação de ruas e avenidas, certo? Nós temos sempre uma preocupação muito grande de dar uma abrangência ao orçamento com a capacidade de alcançar esses objetivos públicos. Correto? É claro. Eu dei até um exemplo ultimamente de um município que ligou e falou assim, Cleverson, no orçamento tem uma despesa para eu fazer um totem na entrada da cidade com a estátua de uma pessoa ilustre da cidade, certo? Na entrada, na chegada. Oi? Ou do padroeiro da cidade, que o padroeiro tem que tomar até um cuidado com o padroeiro, porque nós temos a vedação da questão da despesa de caráter religioso, correto? Porque o Estado é laico, mas normalmente é feito também, certo? Mas muitas vezes questionado. Mas, por exemplo, um cidadão ilustre, vamos tratar um cidadão ilustre, até vamos trazer para ter esse conhecimento, né? Muito boa vontade, às vezes você vê os prefeitos, eles querem tem uma igreja no centro da cidade, eles querem botar uma imagem de um padroeiro, fazer isso pela cidade, mas você tem essa limitação constitucional, correto? Vamos falar para aquele ponto específico, que é o cidadão ilustre. Quando ligou para mim, eu falei, a probabilidade de você ter essa despesa do orçamento é quase zero, porque eu não me lembro, certo? Eu não tive conhecimento de ter colocado. Então, teve que passar pela Câmara, certo? Fazer o crédito adicional especial e passar pela Câmara para poder fazer essa obra, correto? Então, o que acontece? Com relação às emendas federais, no momento que você receber a emenda federal, então o município está aqui aguardando que ela foi aprovada, ela foi empenhada, que muitas vezes você fica numa expectativa. Vocês são vereadores, vocês estão acostumados a ver, às vezes você recebe uma emenda está empenhada, está aqui naquela expectativa, o empenho é cancelado. Isso acontece, a gente sabe, né? O empenho é cancelado, certo? Você está na expectativa e não recebe. Mas a previsão orçamentária, na maior parte desses casos, ela existe. Ela tem a despesa prevista no orçamento. Aí nós temos os instrumentos previstos nessa própria Lei 4.320 que eu citei. O artigo 43, ele trata 4 instrumentos para abrir o crédito suplementar, certo? Até na Câmara, se o presidente conhece bem, faltou dotação para ocorrer, vamos fazer um crédito, correto, com o presidente da Câmara. No meu entendimento, tem gente que diz que não entende, o presidente da Câmara tem o poder de fazer o decreto legislativo suplementar dentro do orçamento dele, porque muita gente diz assim, a Câmara não pode fazer decreto, o doutor Tassiano ali, está ali me olhando, estou sendo... Ali é um grande contador, excelente, profissional, um dos maiores, se não um dos maiores, não é o maior da área, viu? Então, tem muita gente que diz o seguinte, a Câmara não pode fazer decreto suplementar porque é um decreto executivo, a lei diz que é um decreto executivo, mais devagar. Fala em decreto executivo, mas Montesquieu, quando criou essa separação dos poderes, no livro Espírito das Leis, correto? Essa separação, ela de certa forma, é relativizada. Relativizada quando, Cleverson?
Depois eu volto para o crédito, só falar um pouquinho do crédito da Câmara. Relativizado a quando? No momento que uma Câmara ela julga a conta do prefeito, ela está trazendo para si o poder que é o poder judiciário, que é o poder de julgar. Tudo bem? No momento que um prefeito emite um decreto, ele está legislando o poder da Câmara, certo? No momento que o presidente do Tribunal de Justiça contrata pessoal, paga despesa, paga a luz, ato executivo, certo? Então, essa questão da separação dos poderes ela é minimizada, sempre eu trago dessa forma, certo? Ela não é efetiva, completamente, ela não é absoluta, ela é relativa. Eu sempre digo, então, dentro dessa relativação, o presidente da Câmara, no âmbito do seu orçamento, ele tem o poder de tirar de uma dotação e colocar outra, que é o crédito, que eu vou entrar agora. Então, o crédito suplementar, previsto no artigo 43 da Lei 4.220, tem 4 fontes, senhor vereador, 4 fontes. Primeira fonte, anulação de dotação. Eu vou aumentar uma obra e vou diminuir do serviço, vou fazer uma obra na Câmara, então vou diminuir no meu serviço, vou diminuir um pouquinho que eu tinha lá do serviço, e vou suplementar na dotação da obra. Então, é tirado de uma dotação e colocado em outra. É a primeira fonte. A segunda fonte, que é essa que eu vou tratar aqui, seria o excesso de arrecadação. Como é que é o excesso de arrecadação? Tem um orçamento previsto de 600 milhões. Beleza. Eu estou no mês de junho, eu já arrecadei ali 400. Se eu tenho um orçamento de 600, eu já estou arrecadando 300. Foi um cálculo simples, e o cálculo de padeiro. Então, eu tenho 100 milhões de reais de excesso de arrecadação. Eu tenho superávit financeiro desse anterior. Como é que é o superávit? O superávit ele funciona assim. No ano anterior, eu tenho em caixa 1 milhão e tenho 200 mil de dívida de curto prazo. Certo? Então, tem um superávit. Passou do ano anterior para esse ano um superávit. E, por último, operações de crédito. Quando você faz uma operação de crédito, que você pode suplementar com base na operação de crédito. Então, no caso, se houver um excesso de arrecadação nesta fonte, certo? Então, acredito na lei orçamentária vai ter a previsão para a utilização deste excesso. Correto? Se houver, você tem que comprovar. É importante fixar. Você abrir um excesso de arrecadação, se ele existir, a probabilidade desse prefeito conseguir aprovar as contas do Tribunal de Contas é 0, porque o cálculo é muito simples. Ele pega o total do orçamento, diminui pelo que ele arrecadou no ano, certo? Vamos supor que o orçamento é 600 milhões, arrecadei 700 milhões, meu excesso de arrecadação é 100. Aí, se eu abrir de crédito 200, o prefeito vai ter problema com as contas no tribunal. Então, com relação bem específica, essa questão da emenda parlamentar, eu acredito que as emendas parlamentares, em sua maioria, ela tem previsão orçamentária, nós temos dotação, construção de escolas, pavimentação de ruas e avenidas, e caso esse dinheiro ingresse de uma forma para poder fazer a política, o dinheiro está na conta, vai gastar em prol da população, nós podemos abrir um crédito pelo excesso de arrecadação por essa fonte. Tá bom? Oi. Presidente? Está autorizado? Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Rony. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma audiência bastante importante que seria bom que o município de São Gonçalo do Amarante estivesse todo assistindo para ver, né, o que nós estamos agora discutindo. Essa lei importante, a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias, onde vai dizer, né, o que nós vamos fazer, com que nós vamos usar o dinheiro no ano seguinte. Falando em emendas parlamentares, eu, observando, nós tivemos uma reunião antes, a nossa comissão se reuniu, e observando o projeto que veio para esta casa, nós não vimos que as emendas impositivas estavam incluídas. Uma vez que no ano de 2022, nós nesta casa, nós aprovamos as emendas impositivas, e eu queria saber se alguma explicação para que a gente pudesse, né, saber o porquê que as emendas impositivas elas não foram incluídas, haja visto que nós já estamos praticando, né, desde o ano 2022, quando nós aprovamos, e nós já direcionamos algumas emendas impositivas para o ano de 2023. Você fala?
Pronto. Na verdade, a gente estava até conversando com a Tassiano, tem essa demanda, de fato, ali houve um lapso, porque a gente já tinha feito a alteração na lei orgânica, né, então ela já pode ser executada, e do ano passado também, na verdade, eu tenho que ver, pode ter sido um lapso da gente no momento da elaboração do projeto, mas que pode fazer uma emenda e colocar em positivo, e lá na LOA, a gente já também, como já tem a previsão, a gente faz a alocação do recurso. Na diretriz, você dá a diretriz geral. Na LOA, você destina o recurso. O recurso, da onde é que você vai colocar as dotações, por exemplo, na saúde e na educação, propriamente dito. E, de fato, no texto, a gente pode fazer uma emenda e colocando, já que já há contemplação. Pronto, deixar na lei. bem claro, Rony, que aqui eu não estou falando que não há nenhuma irregularidade, tá? A gente está só dando uma sugestão para que a gente possa discutir mais, caso seja um esquecimento, que eu acredito que foi um esquecimento mesmo, para que a gente possa fazer exatamente isso, essa emenda, para a gente colocar essa emenda impositiva dentro do orçamento. Até quando nós... Desculpa, passando pelo debate aqui, eu agradeço aqui. Até quando nós analisamos a LDO, certo? Como é matéria de lei orgânica, certo? Que é a lei maior, né? A lei orgânica é a nossa Constituição municipal, a nossa lei maior, correto? Que lá, quando estuda direito, estuda aquela pirâmide de Kelsen, né? Correto? O vereador aqui já conhece, nosso presidente aqui já conhece, inclusive o lançou, né? Temos as normas e ela tem uma certa hierarquia, certo? As normas, elas têm uma certa hierarquia. Isso quem tratou foi Kelsen. Então, a lei orgânica, como já tem essa previsão na lei orgânica, já tem a previsão na lei maior, certo? Então, as demais a gente pode citar, né? Eu acho muito salutar citar essa questão da lei orgânica na LDO, certo? Até o Rony Cunha falou que até nos próximos projetos, vamos tentar em tudo que é projeto tratado de matéria financeira, sempre trazer essa questão da emenda positiva, mas como tinha essa autorização já maior, que tem muita colocação, essa questão das emendas impositivas, tem muita gente dizendo que é matéria de lei orgânica, correto? Então, como já está previsto lá, não teve essa preocupação, mas nós vamos colocar essa emenda, pode fazer emendas, vamos colocar essa questão da emenda impositiva, certo? Então, que já foi acertado. E nós vamos colocar, sempre é bom, sempre quando tratar de matéria financeira, sempre colocar, vamos ter uma preocupação agora de colocar um artigo tratando da lei da emenda impositiva. Tá bom? Pronto, então a gente pode fazer esse ano isso, não é? Pode fazer já, pode fazer uma emenda para tratar, certo? A gente não teve essa preocupação com isso, estava na lei maior, né? Estava no nosso dito maior, a gente não tem nem como fugir, certo? Que a lei orgânica é a lei maior do município. Mas nós colocamos também, senhor vereador, e não temos sempre uma preocupação nos próximos projetos, até na própria lei orçamentária, que na lei orçamentária vamos discutir, colocar isso em números, mas tem que colocar também no texto da lei. Pronto. Tá bom? A gente até fez um debate o ano passado, fez a articulação entre executivo e legislativo, consensuou o percentual e os números e foi consenso da emenda impositiva. E agora a gente contempla nessa lei, na época lá a gente fez a alteração remetendo ao PPA e LOA, então como estava autorizado no PPA e LOA, a gente vai fazer também as alterações para colocar na LDO para ficar consolidado, né? Acho que a gente trabalhou na dinâmica de como já está em execução e é algo muito recente no Ceará, principalmente, essas emendas, e a gente faz a contemplação através de emenda. Pronto, esse questionamento já está entendido. E o outro questionamento que nós tivemos, o segundo ponto, é claro que a gente sabe que essa lei ela vai ser aprovada, mas, assim, se não for aprovada em tempo hábil, né, a gestão municipal ela vai ter que usar 1/12, não é isso, doutor Tassiano? Ela vai ter que usar 1/12, caso não seja aprovado, mas a gente sabe que vai ser aprovado. Né? Aqui é só uma previsão, a gente tem que pensar nisso antes, mas aí a gente sugeria também que fosse exatamente isso, né? 1/12. Pronto. A previsão, a gente estava até conversando com a Tassiana, é a previsão da Constituição do Estado, né? A gente tem Isso mensalmente, né, doutor? Cleverson. Vamos lá. Aliás, isso. Exatamente. Essa é uma previsão da Constituição Estadual, que eu acho muito salutar também colocada na lei orgânica, muito boa essa apresentação do senhor vereador, certo? Para o quê? Porque caso não haja a aprovação da lei orçamentária em tempo hábil, né? No caso, chegar janeiro, não tem, mas janeiro eu tenho que pagar funcionários, e empenhos são prévios, eu tenho que fazer um empenho antes da despesa.
correto? Então, muito perfeita essa sua colocação, que dá autorização ao Poder Executivo e Poder Legislativo também, que também o Poder Legislativo também tem despesa, a decretar todos os meses. Ele pega o valor da proposta orçamentária, certo? Quanto é que é o valor da proposta orçamentária? Vamos supor aqui que é 12 milhões. Um exemplo assim bem simples. Aí, em janeiro, ele vai decretar 1 milhão, certo? Aí, e a Câmara também. Vamos supor que o orçamento da Câmara também é 12 milhões. Bem simples. Também a Câmara vai decretar 1 milhão, vai fazer seus gastos dentro daquele R$ 1 milhão, correto? Aí, quando for fevereiro, outro decreto, enquanto não houver aprovação, que eu acredito que São Gonçalo do Amarante, vocês trabalham tão bem, né, como você disse, né? Trabalham tão bem, não vai ocorrer esse problema, mas sempre é muito salutar colocar isso nas leis orçamentárias com a previsão da Constituição, nossa Constituição alencarina. É uma sugestão, né, que a comissão fez, né, e a gente poderá apresentar uma emenda para assim constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Obrigado. Pronto. Obrigado a todos. Vereador Pereira. Rony, é uma pergunta talvez um pouco grosseira, mas me deu a vontade de fazer, eu vou fazer. O vereador Neto apresentou uma emenda aqui à lei orgânica do município, né, alterando o valor do repasse das emendas impositivas, que no momento é de 1,2 percentual do orçamento, aonde o governo federal ampliou esse valor para 2%, que daria praticamente quase 80% a mais, né, praticamente aí, do valor, e isso não foi aprovado, houve umas discussões aqui, terminou não passando. Mas a minha pergunta era a seguinte: esse valor que foi imposto, que foi apresentado pelos vereadores no ano passado, né, para 2023, esses valores estão sendo aplicados naquilo que foi direcionado à vontade, o desejo do vereador, das suas emendas impositivas? Por exemplo, eu apresentei 50% do valor da minha emenda impositiva para a causa animal, certo? O prefeito não tinha leis no município que pudesse abraçar ou captar esses recursos, mas foi criado algumas leis que nós votamos aqui, algumas diretrizes para essa problemática. E a minha pergunta é: está sendo direcionado realmente esses recursos que foram apresentados por todos os vereadores à causa que ele apresentou? Das emendas, né? Inclusive, essa do Castramóvel, a gente teve uma dificuldade jurídica, né, por conta do arcabouço da legislação, que impedia a gente fazer umas movimentações sem antes fazer o rearranjo jurídico para poder fazer a execução das emendas voltadas para a causa animal. As outras, né, da saúde, da educação, estão dentro da programação, inclusive eu acho que da saúde, como são prioridades imediatas, né, e a gente tinha que discutir num fórum mais amplo com o pessoal das outras secretarias, elas já estão, eu acho que tem algumas em execução, tem outras que estão em fase. Porque, por exemplo, quando a gente pediu as emendas, aí a gente já teve toda uma programação de licitar. Aí você vai abrir o processo administrativo para atender as emendas, né? Então, isso requer um lapso e para ser executado. E outras, não, outras já estão em execução, principalmente da saúde, porque a saúde é muito urgente. Aí a gente teria que ver um outro momento para fazer esse acompanhamento das emendas, né? Mas, assim, as emendas, gente, elas são tidas como prioridades para a gestão, para o prefeito. Então, a gente sabe que lá são emendas destinadas no orçamento, e a gente sabe também que para a realização delas, ou de qualquer outra despesa, tem que haver caixa, né? Então, nisso você faz uma reorganização. À medida que você tem uma programação e você inclui uma despesa que não tinha sido uma despesa programada naquele momento para execução ordinária dentro do orçamento, que era o caso das emendas impositivas da Câmara, então você faz um rearranjo e você precisa rearranjar também a estrutura jurídica e administrativa no sentido de, agora eu tenho que construir as despesas para esses gastos. Aí você constrói o processo administrativo de licitação, aí você vai seguindo até a execução dela.
a gente consegue mapear mais ali talvez para o mês de setembro, outubro, que aí você vai ver como é que já está a execução, mas a gente teria que chamar as outras secretarias para ver como é que está o acompanhamento. Mas eu acho que saúde já tem alguma execução, castramóvel e despesa da causa animal também já está sendo feito o rearranjo para a gente fazer acontecer os recursos destinados, né? Professor e doutor Tassiano, ainda vai falar, Carlinhos, ainda, vereador? Só uma pergunta, aproveitar que o ensejo aqui, que o Pereira tocou nas emendas impositivas e me gerou uma dúvida. Caso o prefeito ele não cumpra, né, com o que a gente votou, né, essas emendas impositivas não forem executadas até o final do ano, o que pode acontecer? Aí é uma dúvida mais jurídica, né, Manuel? Assim, como é algo muito recente para os municípios, essa pauta foi encampada, inclusive, pelo assessor jurídico de vocês, que é da UVC, né? Uma pauta totalmente distante dos municípios até o ano passado. Então, do ano passado para cá, é que a gente começou a acompanhar essa questão das leis orgânicas e das emendas impositivas. A gente sabe das dificuldades, por exemplo, dos municípios em fazer essa execução. A dificuldade nossa é a mesma dificuldade, talvez, do município vizinhos, do Paracuru ou do São Luís do Curu, Pentecoste e Caucaia, porque requer uma reorganização. Eu não posso lhe dizer o que pode acontecer, porque é uma dúvida jurídica, né? Mas, assim, do ponto de vista da gestão, a gente já tem monitorado junto às secretarias para que as prioridades e que essas emendas entrem, principalmente as da saúde, porque a saúde são de necessidades imediatas, né? Era medicamento, exame, carro, então essas também a gente monitora e as demais a gente fica acompanhando e esperando assim, a avaliação geral, porque requer uma mobilização de todas as secretarias. Okay. Tá sendo. Eu também quero sentir a alegria e a satisfação de fazer uso da palavra nesta manhã de terça-feira, ladeado por pessoas, não só da minha estima, mas da estima do povo de São Gonçalo, para, de início, desejar um bom dia ao presidente da Casa, e, em nome dele, abraçar os demais vereadores, e, em nome de todos, saudar a nossa Assembleia, né, que é quem está legitimando o nosso encontro. É um pequeno número, mas está valendo, não é isso? Bom, falando aqui da LDO, foi muito bem explicado, explanado pelo doutor Rona e pelo doutor Cleverson Ximenes. Então, assim, eu vou acrescentar algumas coisas só para deixar mais viva essa questão da LDO. Foi tudo explicado direitinho, foi resumido, mas estão aí os pontos importantes. E o que eu achei mais importante foi a receita, que a gente vê que, apesar das dificuldades, né, econômicas do próprio país, ela é crescente. Nós estamos saindo de um orçamento de 488 milhões para mais de meio bilhão. Mais de meio milhão, né? Então, assim, é uma coisa super importante, porque está havendo um crescimento da receita. Claro, isso não é só das transferências constitucionais, mas tem o esforço também do próprio município por conta das suas receitas tributárias. E as despesas divididas aí, né, em igual valor, dentro das prioridades municipais, e aí a gente tem só que acompanhar. Com relação ao resultado primário, que é um resultado que interessa mais o pessoal de cima, digamos assim, a União, o Estado, o município não acompanha muito isso, mas tem a sua importância por conta de que esse resultado primário é que alavanca o investimento para o país, seja nacional ou internacional, porque isso aí é transformado em relatórios financeiros internacionais e vão ser lidos numa só linguagem. A questão do resultado nominal, que é outra coisa importante, que a gente faz essa contabilidade na vida doméstica, como se fosse assim. Tenho 15 mil, devo 10, então me sobram 5. A conta não é feita assim, porque no meio dela, o legislador disse, não, mas tudo bem, nós vamos fazer o seguinte, mas se você tiver uma dívida flutuante, uma dívida de reais a pagar, por exemplo, para eu descontar nessa minha dívida fundada, eu simulo o pagamento dessa dívida para ver quanto é que ficou essa minha dívida fundada. Aí faço uma operação rápida entre 2 períodos. Então, o que é que ele interessa? É ver a evolução ou não dessa dívida. Tá? Então, é uma conta simples, mas importante que se faça essa divulgação.
Agora, entrando aí na questão das perguntas, né, com relação às impositivas, foram 2 pontos que não são extraordinários, mas que importantes para a execução do orçamento, que é a questão dessa limitação de 1/12, né, isso aí não é nenhum defeito do próprio projeto, é apenas uma sugestão do vereador, que isso é importante, e também a questão qual foi o outro ponto que você falou, hein, vereador? Não, sim, e a previsão exatamente que não foi previsto no texto da lei, né? Mas, como está na lei orgânica, é só fazer essa emenda, fica tudo tranquilo. E o vereador levantou um ponto também importante, com relação a esse acréscimo agora de 2%. Isso aí é da emenda constitucional número 126. Eu vi uma pergunta dessa também em um outro debate, mas aí a resposta é a seguinte: temos que acompanhar a lei orgânica. Tá? Então, fica aí em 1,2% também. Então, assim, de modo geral, está tranquilo, a gente tem essa capacidade de viver em sintonia, aqui no caso do Executivo com o Legislativo, através também dos técnicos, né, conheci o doutor Cleber há muito tempo, e Ronen, pessoal altamente acessível, e compreendem, entendem, sabem que é isso. O nosso projeto é proporcionar um espaço melhor para a execução desse orçamento, das receitas, né, através dessas despesas do município. Então, bom, isso aí é harmonia, é independência e harmonia juntos. Tá? E quero dizer também que a gente aprende muito, né, quando você está aqui nesse ambiente saudável, ouvindo as pessoas que entendem, trocando ideias. Eu faço questão, por isso que eu registro a minha satisfação, porque é um assunto que eu julgo de grande importância para todos nós. E, para encerrar, Clarice Lispector é uma escritora brasileira, nascida na Ucrânia, diz o seguinte: tem coisa que Deus dá para a gente aprender, e tem coisas que Deus só dá quando a gente aprende. Então, quero deixar essa mensagem para vocês, para que a gente continue aprendendo para a gente ter bons resultados. Viu? Muito obrigado aí pela oportunidade. O senhor só esqueceu de responder uma pergunta. Sim. Carlin Pereira fez: o que pode acontecer se não for cumprida as emendas impositivas indicadas de cada vereador? Pronto. Sim, a gestão, que penalidade ela pode sofrer? Não vou dar uma resposta definitiva, mas buscando o que se ouve nas jurisprudências, nos entendimentos, é o seguinte: o que é que a gente tem que ter cuidado? É quando da emenda, a gente não fazer uma emenda que seja impeditiva. Dá um exemplo. Se você prevê na sua emenda impositiva um repasse para uma instituição X, que é permitido, você tem primeiro que conhecer essa instituição X, se ela tem condições de receber esse dinheiro. Pronto. Se ela não tiver, o Executivo não vai executar essa emenda. Problema zero para ele. Tá? Mas eu acredito que todas as emendas que foram indicadas foram internamente dentro da própria gestão. Só questão de direcionamento, como saúde, que já é 50% obrigatório, né, apresentar. E os outros 50%, muitos vereadores ainda apresentaram para a própria saúde, no caso, compra de remédio, compra de equipamentos, né, de mamógrafo, e outros que realmente estão dentro da própria gestão e que estão dentro da própria saúde, como a causa animal, como a questão da medicação, e tudo isso eu acredito que são, eu tenho a certeza que são órgãos que estão preparados para receber essa doação. Isso. Não, pronto, aí eu dei exemplo dessa questão, se não tivesse havido o cuidado, né? Agora, teve o cuidado, foram projetos tranquilamente execuíveis, tá? Então, beleza. Se o município não o fizer, aí eu escuto nos bastidores dos técnicos, é de que tem que haver justificativa. Justificativa. Podem existir várias, recursos, impossibilidades de outras naturezas e tal. Então, tem que justificar, porque o texto, em tese, é de que é obrigado a cumprir essas emendas impositivas.
Claro, se não for possível, vem a justificativa. Eu, como chefe do Executivo, com certeza, iria justificar todas. É por aí que o entendimento. Só complementando a fala do nosso amigo Otaciano, ainda nessa parte de emendas, é um tema muito importante, a gente tem que considerar as variáveis macro. Por exemplo, do nada o governo federal estuda um piso que de uma hora para outra aplica. Então, isso aperta para a gente nas emendas. É um reajuste de uma categoria X, aperta nas emendas. E entre o obrigatório de pessoal, que você não pode sair, e um obrigatório de uma emenda, o município se vê encurralado. Aí você vai, tem outra obrigação para o município, tem outra. Aí você vai encurtando o recurso financeiro, embora tenha um orçamento, mas você vem a demanda legal. Por exemplo, um reajuste de uma categoria, então você reprograma isso para mais ou menos 2 ou 3 anos, porque o impacto de um reajuste, ele impacta no momento futuro. Então, isso muda a reorganização, e a administração pública, nos últimos 5 anos, tem passado muito por essa reorganização muito rápida. De repente, um piso dos professores foi discutido num ano que ninguém esperava ser 33%. Então, o município foi obrigado a aplicar, sem que houvesse o aporte necessário. Então, isso reorganiza e demanda novos mecanismos para a execução das políticas. Então, tem essas variáveis que aí o Otaciano colocou muito bem da justificativa. Aí a gente tem que entender de forma sinérgica essas mudanças para ver as execuções. Então, era mais nesse sentido também, para a gente entender as variáveis do Estado e da União para a execução das políticas locais, né? Porque a gente está vulnerável, o município está sempre vulnerável às ordens de cima, do ponto de vista legal e financeiro, mas às vezes não vem o recurso, vem a demanda para a gente, né? Lembrando, vereador, que no Brasil, dá para calhar bem com o que o doutor está falando, o nosso orçamento ainda é autorizativo. Ainda é autorizativo e não impositivo. Mas deve-se fazer uma ressalva de que boa parte dele já é positiva mesmo, né? Por conta das vinculações. Mas, em tese, é autorizativo ainda. Mais algum vereador? População presente quer utilizar aqui da púlpito, né, da tribuna, para fazer alguma pergunta? Eu, por mim, também já foi bem explicado, né, até mais do que a gente esperava. E deixo aqui as considerações finais para o secretário. Tá bom, professor Neto. Então, pessoal, a gente lá na coordenação de planejamento trabalha sempre nessa harmonização que o Otaciano falou. Nós estamos aqui tentando levar tecnicamente a todas as demandas da população, da gestão, para que os serviços sejam ofertados de forma segura. A gente só vem agradecer, né, o espaço, em nome da Luana, secretária, em nome do prefeito Marcelo, e doutor Ximenes, suas considerações. Para mim é um prazer, a gente está rodando a Câmara aqui desde 2013, né, então conhece as figuras. É muito bom compartilhar isso com o Legislativo. Presidente, deixar só meu agradecimento, certo? Me colocar aqui sempre à disposição desta casa. Fico muito feliz quando venho aqui, me sinto bem perto de vocês. Vocês sempre são muito acolhedores, certo? Fico muito feliz por essa solicitação, agradecer à secretária Luana, ao prefeito Marcelo, agradecer a todos aqui que me trouxeram aqui. Estou aqui diante de vocês para poder discutir essa lei de diretriz orçamentária, discutir PPA, discutir lei orçamentária nova. Fico muito feliz sempre quando eu venho a essa casa. Desejar uma boa semana a todos, Deus os abençoe e guarde. Fiquem com Deus, obrigado a todos. Bom, informar que como é feriado também, né, vereador Ailson, e todos que acompanham, quinta-feira não haverá sessão, ficará para a próxima semana. Desejar também aí um bom feriado, né, a todos, um bom final de semana. Agradecer a presença do doutor Otaciano, coronel Teófilo, nosso controlador aqui interno, a presença dos secretários aqui, agradecer a explicação, dizer que a casa está aberta para recebê-los, né, e sempre serão bem-vindos. Agradecer aos vereadores, a todos que nos acompanham. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa presente audiência pública.